a partir do versículo 1, diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Impressionante. Quando eu leio essa passagem, parece que Paulo estava sabendo o que iria estar acontecendo nos dias de hoje. Fábulas ilusionárias de mentira e destruição da vida do ser humano dentro dos templos chamados evangélicos, como a gente vê na televisão, vê na internet e outros lugares. O que são fábulas? Contos de histórias inexistentes, ilusionárias, mentirosas. Tudo aquilo que está fora do que diz a Bíblia só vai te levar à morte, porque a vida está nas palavras que Jesus deixou. É interessante que Paulo fala assim para Timóteo, pregues a palavra. Quem dera que todo lugar que tu entrasse com o nome de igreja evangélica, você entrasse para ouvir a palavra de Deus. Quem dera que nós pudéssemos dizer: procura uma igreja evangélica próxima da tua casa, e a pessoa dissesse: perto da minha rua tem uma igreja, lá vou eu, e lá está ela ouvindo a palavra. Não, hoje tu não pode dizer mais isso. Tu tem que dizer: ore a Deus, que Ele te mostre uma igreja evangélica verdadeira, a qual tu possa ouvir a palavra. Que Deus tenha misericórdia de você, porque achar uma igreja verdadeira que pregue a palavra hoje, é mais fácil tu achar a cabeça de um alfinete na areia da praia. É muito raro, é raríssimo, porque os homens fizeram o quê? Amontoaram doutores sobre as suas próprias vidas. Eles fizeram o quê? Olha o que Paulo diz: porque não sofrerão, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eles não vão sofrer essa doutrina. Eles vão querer que os outros falem para eles o que lhe agrada. Não falou aquilo que me agrada, eu não volto mais. Eu quero procurar um lugar que me agrada. Não é um lugar que eu sirva a Deus e que Deus queira que eu esteja. As pessoas estão procurando um lugar que lhes agrada, não um lugar que Deus seja glorificado e seja servido pela sua própria palavra. Se tu achou uma porta onde Deus está presente, levanta a tua mão e dá glória a Ele, porque é um milagre. É um milagre. Glória a Deus. A preocupação de Paulo era com a pregação da palavra. Glória a Deus, Jesus. E essa preocupação ele passou para Timóteo. A preocupação da liderança devia ser com a pregação da palavra. Mas a preocupação da liderança é com a conta bancária. Resultado disso: vendem fábulas para o povo, põem milhares de pessoas a caminho do inferno junto com eles, percorre a terra inteira, como disse o Senhor, para fazer um prosélito, um discípulo, e os tornam 10 vezes mais filhos do inferno do que ele. Condutores cegos, disse Jesus: um cego que anda outro cego, ambos cairão numa cova. Mas a palavra de Deus está na tua vida, eu tenho certeza. Você que ama a palavra, você que tem chegado aqui, ouvido a palavra, guardado a palavra de Deus está enxertada no teu espírito, e Deus está usando o teu espírito como um depósito para se cumprir a profecia de Amós, capítulo 11, versículo 12, capítulo 8, versículo 12, né? Capítulo 8, 11 e 12. Capítulo 8, versículo 11 e 12. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, o quê? Que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de que se ouçam as palavras do Senhor. Vão caminhar errante por aí, desesperado, procurando e não vão encontrar. Mas Deus vai te fazer chegar até eles. Deus vai fazer quem tem sede e quem tem fome te encontrar, para tu abrir a boca e deixar o Espírito Santo jorrar para alimentar outros. Então você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías no capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Porque se nessa vida não for para te servir, não vale a pena passar por ela, nem ter vivido nela.
Porque não há vida sem servir a esse Deus glorioso e maravilhoso, esse Deus que tanto nos ama e tanto tem feito por nós. Porque como viver se não for para servir e glorificar o nome do Senhor? Que prazer você vai encontrar maior do que o prazer de servir aquele que criou os céus e a terra e que colocou o Espírito dele dentro daqueles que amam e que guardam a sua palavra? Tu ama e guarda a palavra de Deus? Você ama e guarda a palavra de Deus? Então o Espírito de Deus está na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Na tua vida. E não tem ouro e não tem prata, e bem precioso dessa terra, que se compare à presença do Espírito de Deus habitando em nós. Não se compara. Nada se compara. Para onde tu for, carregue dentro do teu espírito aquilo que Deus tem colocado. E aonde você estiver e abrir a boca, Deus faz de você um manancial a jorrar naquele lugar. Não interessa se tu é uma criança, se tu é um jovem, se é um adulto, se é um ancião, mas se o Espírito de Deus tem guardado palavra em você, vai falar como falou para Jeremias: não diga que tu é uma criança, onde eu te enviar tu irás, o que eu te mandar falar tu falarás. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus levantou esse lugar como um lugar missionário. Aleluia. E tem gente que tem uma visão tão deturpada porque amontoaram doutores sobre a sua própria vida, conforme a sua própria concupiscência. Tem gente que tem uma visão tão errada que pensa que missionário é aquele que vai para longe. Missionário verdadeiro é aquele que começa pregando perto. Se tu não pregar perto, Deus não te envia para longe. Se tu não tiver um bom testemunho perto, tu não tiver um bom testemunho onde tu mora, Deus não te envia para lugares vizinhos nem para lugares distantes. Quantos pilantras disfarçados de missionário, disfarçados diante dos olhos dos homens, porque diante de Deus ninguém esconde nada. Pega uma maleta, um trambiqueiro, vai para longe, chega lá naquele lugar que ninguém conhece ele, se apresenta como pastor, como missionário, engana um monte de gente, dá um monte de golpe e vai para outro lugar fazendo as mesmas coisas. Agora, quando tu tem o Espírito de Deus, aonde você passa, você deixa rastro de milagre e rastro de conhecimento da palavra. Então Paulo chegou para o jovem pastor Timóteo e falou: olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que tu pregues a palavra, hein? Ele não falou: não deixa de fazer a corrente, a campanha e arrancar dinheiro do povo. Não, Paulo não era mercenário como os safados de hoje. Que tu pregues a palavra, enche tempo e fora de tempo. Todo tempo, em todo momento, é todo tempo, é toda hora, dia, noite, madrugada, abre a boca, prega a palavra. Em tempo e fora de tempo. Aí ele diz: redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Quero te contar uma coisa, eu falei isso hoje na escola dominical. Quem é que está disposto a sofrer exortação? Exortação que vem de Deus não é maus tratos. Tem gente que confunde exortação com piadinha dos homens, fofoquinha. Isso é pilantragem. Exortação que vem de Deus é para a tua edificação. E Paulo está dizendo para Timóteo: olha, você tem que exortar o povo. Exortação são alertas. Alerta! Como eu necessito que o meu Deus me exorte, se eu não estiver enxergando o buraco na minha frente. Se você não está enxergando depois da curva, Deus está. Então nós não podemos viver sem exortação do Pai. Tem gente que pensa que exortação é se você estiver fazendo coisa errada. Exortação, antes de ser porque você fez alguma coisa errada, antes é para te livrar de você cair no erro. Glória a Deus. E muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. Se Deus te ama de tal maneira, um pai que ama exorta o seu filho. Deus está te exortando para você não cair. Ele não está te exortando agora porque você caiu. Porque se tu cair, Ele estende a mão e te levanta e te exorta para você não cair de novo. Exortação são avisos. Exortação são alerta. Então ele fala para Timóteo: exortes com toda longanimidade e doutrina, mas exorta o povo pela doutrina, exorta pela palavra de Deus, não é de piadinha nem de fofoca, é pela palavra de Deus que se exorta, porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que eu estou te exortando, ela está exortando a mim também, e antes de chegar a você, já está em mim primeiro. Então a exortação é para a igreja do Deus vivo.
Temos que ser exortados, temos que ser edificados, temos que andar sobre a rocha, temos que guardar a palavra. Não podemos fugir da exortação. Só tem consolação quem antes passou pela exortação. Só vai provar no manancial de águas doces aquele que primeiro aprendeu a viver no deserto. Só vai entender a abundância do que Deus tem para dar aquele que confiar em Deus quando estiver na escassez. E quantos querem passar por isso? Quantos suportariam o que Jó suportou? O que Daniel suportou? O que Sadraque, Mesaque e Abednego suportaram? O que Paulo suportou? O que Pedro suportou? Quantos suportariam? Por muito menos que isso, as pessoas já estão virando as costas e indo embora. Lembra da exortação de Jesus? Que virou, exortou o povo e virou depois para os discípulos e exortou os discípulos. Vocês querem ir embora também? Podem ir. O que Pedro disse? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Depois de exortar o povo, exortou os discípulos. Só fica no caminho quem realmente quer compromisso com Cristo. Só recebe a exortação quem é do reino. Quem não é do reino não suporta. Eu não vim aqui para ouvir isso. Eu vim aqui para ouvir que eu vou ser próspero, que eu vou ganhar isso, que eu vou enriquecer, como estão fazendo os picaretas aí na televisão, os pilantras, os falsos mestres e falsos doutores, amontoando fábula no ouvido do povo. Não, Jesus te colocou aqui, te colocou aí para ouvir que Ele te ama. E um pai que ama exorta o seu filho. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa se converter mais, precisa se santificar mais, porque Ele tem muito mais para te dar do que Ele já tem te dado. E muito mais Ele pode fazer chegar à tua vida do que já tem chegado. Glória a Deus. Arruma a tua casa, arruma a tua vida. Arruma, porque Deus tem coisas grandes e novas para trazer até você. E esse ano ainda não terminou. Deus tem te levado a provar de coisas que tu nunca provou. Tem uma crise, dizem aí fora no mundo, mas você provou que Deus te guarda no meio de qualquer crise nesse mundo, porque Ele honrou a oração de Jesus de João 17. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se essa crise está fazendo mal para todo mundo, esse mal não pode te atingir, porque não somos desse mundo, como desse mundo nosso mestre não é. Quem é do mundo se preocupa com as coisas do mundo e está debaixo do governo do príncipe desse mundo, que já está julgado. Mas nós não somos desse mundo. Como Pedro escreve, nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Essa terra para a gente é estranha, porque a nossa pátria é o céu, a nossa cidade é Nova Jerusalém, que desceu adornada da parte de Deus e que João contemplou da visão na ilha de Patmos. É para lá que a gente vai, é lá que eu vou morar, é lá o lugar que eu estou esperando chegar, ganhar um novo nome, novas vestes, um novo corpo semelhante aos anjos. É para lá, é lá que Deus reservou o lugar. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Então a palavra de exortação é para você não cair. A palavra, a doutrina da verdade é para você se manter firme de pé no reino. E o que Deus está te dizendo hoje é porque Ele te ama. Que o Espírito Santo nos alimente, nos guarde, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.